Olá, galerinha do 801, tudo bem com vocês? Como é que tá aí? Vamos matar um pouco desse tédio, dando uma revisada na matéria. Hoje nós vamos começar com o sistema digestório, tá? Só para dar uma relembrada. Eu sei que a gente viu na matéria, a gente leu o livro tudo direitinho, mas vamos dar mais um pouquinho, tá bom? Então, para começar, essa é a composição do sistema digestório: boca, glândulas salivares, que é uma glândula anexa, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Temos ainda as glândulas anexas, fígado e pâncreas. Deu vontade de comer um sanduichão desse, né? Então, primeira coisa, quando a gente vê um sanduíche desse, dá logo o quê? Aquela água na boca, né? Por quê? Porque o nosso cérebro já está mandando informação para o nosso sistema nervoso. O nosso cérebro está avisando que nós vamos comer. Então, por isso, a nossa boca já começa o quê? A se encher de água. O que é essa água? É a saliva. Então, o nosso cérebro manda informação para as nossas glândulas salivares produzirem saliva. E quando a gente produz saliva, a gente está mandando informação também para o estômago, para avisar que está indo alimento para o estômago. Então, quem começa a mandar as informações todas é quem? É o sistema nervoso. Então, quando a gente vê algo, a gente já sente aquela vontade de comer, a gente já começa a produzir saliva pelas glândulas salivares e mandando informação para o estômago que está indo alimento. A digestão começa na boca. Então, na boca a gente tem a digestão química e a digestão física. A digestão física que é com o auxílio dos dentes e com o auxílio da língua, fazendo a deglutição. A digestão química é com a saliva. Desculpa, gente, me engasguei com a minha saliva, não é coronavírus não, né? A digestão química é com a saliva, e na saliva a gente tem a presença de algumas enzimas que já vai começar a degradar o amido. Essa enzima que é a amilase salivar ou a pitialina. Então, conforme a gente vai mastigando e a gente continua mastigando, esse alimento vai sendo triturado e umedecido, formando uma pasta alimentar na nossa boca, que é o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele é conduzido para o esôfago. Ele é conduzido para o esôfago com auxílio da língua. Então aqui, gente, vem falando aí dos dentes, tipos de dentes. Esses iniciais aqui são os incisivos. Eles ajudam a cortar o dente. A gente tem na parte superior e na parte inferior. Ao lado do incisivo, a gente tem os caninos, que eles vão perfurar o alimento, e os pré-molares e os molares que vão ajudar a amassar, tá? Diminuindo bem a partícula de alimento. Isso aqui, na verdade, se vocês forem ver falando de laringe, é mais do sistema nervoso. Por quê? Quando começar a falar de esôfago, aqui no esôfago, na abertura do esôfago, a gente tem a epiglote e a glote, tá? Aqui a gente tem a epiglote e aqui embaixo a gente tem as cordas vocais. Então, o que acontece? Qual a função dessa epiglote? Essa epiglote é uma membrana. Quando a gente deglute o alimento que a gente engole, essa membrana tapa esse canal aqui, que é o canal das vias aéreas. Então, ela vai tampar esse canal, ela vai tapar esse canal. E aí, o alimento é obrigado a seguir para o esôfago. Então, a epiglote, ela tem um papel importante. Ela fica bem acima, bem próximo à faringe, que é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório. Então, quando a gente tem isso aqui, a epiglote, ela vai tampar as vias aéreas, fazendo com que o alimento siga para o esôfago, que é o caminho do sistema digestório, e evitando assim o engasgo que foi falado em sala de aula. Então a gente tem aqui, ó, na boca, mastigou o alimento, umedeceu, fez o bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e vai para o
esôfago. E ele é encaminhado até o estômago. Então a gente tem o esôfago, que é esse tubo que liga a boca e faringe ao estômago. Então, o que ajuda a conduzir esse alimento até o estômago? São os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, eles são movimentos ondulatórios involuntários do nosso sistema, da nossa musculatura lisa, que forma esse sistema digestório, e esse movimento vai conduzindo sempre para baixo, tá? Até chegar no estômago, do estômago para o intestino delgado, do delgado para o grosso, e assim vai, tá bom? Aqui tem um exemplo do peristaltismo, como é que ele vai sendo conduzido por todo o trato digestório. O estômago, já falei para vocês que o estômago é uma espécie de bolsa. Bolsa serve para quê? Para armazenar. Então o estômago, ele vai armazenar temporariamente o alimento, tá? E no estômago, além de ele armazenar temporariamente o alimento, aquele alimento vai se transformar na quimo. Então a quimo nada mais é do que um alimento que sofreu a ação do suco gástrico. E aí esse suco gástrico é formado de ácido clorídrico, muco e algumas enzimas. Lembra que eu falei que o hábito de roer unha, mastigar chiclete, excesso de refrigerante, medicamentos, podem provocar uma irritação na parede do estômago. Então, gente, vou tentar até chegar aqui um pouquinho mais perto. O que a gente tem? A parede do estômago normal e a parede do estômago se tornando irritada. Isso aqui é provocado por excesso da acidez do estômago. Quando a gente come alguma coisa e o alimento não para, lembra que eu falei que o sistema nervoso manda informação para o estômago. O estômago começa a produzir os sucos gástricos. E aí não tem alimento para o estômago digerir. E essa acidez do suco gástrico vai começar a provocar essa irritação na parede do estômago. Essa gastrite, que é essa irritação, também pode ser causada pela bactéria H. pylori. Já tinha falado isso com vocês. Então, isso são doenças que comumente atingem boa parte da população aí, e é um incômodo muito grande. Por isso a gente tem que procurar ter uma alimentação saudável, tá? E se não cuidar da gastrite, ela pode sim evoluir para um quadro de úlcera péptica ou úlcera gástrica, que são o quê? Feridas, realmente, a parede do estômago, aquela acidez vai corroendo até provocar uma ferida. E isso pode ser muito sério, tá bom, galera? Então vamos continuar. Falei do estômago, agora eu vou entrar um pouco do fígado. O alimento não passa, ele vai do estômago para o fígado? Não, o alimento não vai do estômago para o fígado, tá? O fígado é uma glândula anexa. Então o que acontece? A importância do fígado é a maior glândula do nosso corpo, tá? E esse fígado tem importância porque ele produz substâncias que vão ajudar na digestão. Então o fígado, ele produz a bile, que tem como função contribuir para a absorção de nutrientes e digerir parte da gordura que a gente ingere. Galera que, como eu, adora uma gordurinha básica, o que acontece com o fígado? Sobrecarrega. Essa gordura que o fígado vai produzindo substâncias para retirar, ela começa a se acumular. E o excesso de gordura no fígado, ele pode gerar problemas sim. Então aqui a gente tem um fígado gorduroso, tá? E aí ele começa a ter problemas de funcionamento, que pode evoluir para um quadro de cirrose. Aí tem pessoa falando, nossa, eu nunca bebi, tem cirrose. Nunca bebeu, mas a alimentação riquíssima em gordura prejudica o fígado, tá bom? Então temos que ter cuidado com a alimentação sim. Dieta com baixa gordura. O pâncreas, ele também, o alimento também não passa por dentro dele.
Ele simplesmente é uma glândula. E ele é uma glândula muito importante porque ele tem duas funções. Ele é endócrina e exócrina. Ele é uma glândula que a gente chama de mista, porque ele pode exercer as duas funções, tanto endócrina quanto exócrina. Ele, além de produzir o suco pancreático, ele também produz a insulina, que a gente vai falar depois, quando a gente for falar de glândulas do sistema endócrino em geral. Então, quando a gente falar de sistema endócrino, a gente vai voltar a falar do pâncreas e da importância das substâncias que ele produz. Chegamos no intestino delgado. Gente, aproximadamente 6 a 7 metros de comprimento. É muita coisa, tá? Ele tem essa estrutura e ele começa a dar várias voltas entre si. Toda vez que eu vejo, eu adoro esses programas de televisão, essas séries médicas, e aí quando tem algum acidente, que aí põe as vísceras para fora, eu sempre fico me perguntando como é que eles conseguem colocar isso tudo de volta ali no organismo, né? Então, realmente, os médicos são fantásticos, porque é tudo muito sensível, é tudo muito detalhado, são várias curvas que ele dá entre si. Então, gente, a maior parte da digestão acontece no intestino delgado. Ele é tão grande que ele é dividido em 3 partes. A primeira parte dela é o duodeno, que recebe essa grande parte dos sucos que são produzidos no fígado, como a bile, e no pâncreas. Do pâncreas, gente, o suco pancreático, ele tem um pH bem alcalino. O que é isso? Ela controla a acidez da quimo que vem do estômago, porque aqui o alimento recebe muito ácido gástrico. Então, se ele chegar aqui, ele vai destruir a parede do intestino, que é muito fina, é muito sensível. Então, com esse pH alcalino, o suco pancreático, ele dá uma amenizada nessa acidez da quimo, tá? Para que ela não destrua a parede do intestino. E aí a gente tem o jejum, que é outra parte do intestino, onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes, e depois a parte final é o íleo, que vai se comunicar com o intestino grosso. Gente, no intestino a gente tem ainda, lembra que eu falei com vocês, a microbiota intestinal ou a flora intestinal. São conjuntos de micro-organismos que vão digerir parte da substância. Para quê? Para que a gente consiga digerir em todo o processo direitinho. Senão nós teríamos sérios problemas de digestão. E também, gente, é até importante a gente cuidar muito bem do nosso intestino, tá? Para poder manter a imunidade alta nesse período de coronavírus. Então, vamos dar um tempo nos fast foods aí, iFood da vida, lanchinho, só hambúrguer e pizza. Vamos procurar ter uma alimentação saudável, cuidar do nosso intestino, porque cuidando do intestino a gente está aumentando a imunidade e se prevenindo não, né? Mas a gente está evitando que, se tiver contato com o coronavírus, ele derrube a gente. Então, vamos cuidar do nosso intestino, tá? Essa microbiota é formada também por lactobacilos. Daí eu botei, não estou fazendo propaganda não, tá? Por que esses leites fermentados? Porque tem presença de lactobacilos vivos. O que é isso? São bactérias presentes no leite, mas são bactérias do bem, são bactérias legais que ajudam no controle dessa microbiota intestinal e ajuda na nossa digestão. E aí a gente chega no intestino grosso. O intestino grosso é onde a gente tem a reabsorção da água. Aquela pasta que... Deixa eu dar uma... Voltar aqui. Eu falei que a maior parte dos nutrientes é absorvidos aqui. E aí a gente tem o quê? No intestino, aquela quimo se transformando em quilo. Aquilo é o quê? Quando a quimo sofre a ação do suco entérico, que é produzido na parede do intestino e ajuda a dissolver e liberar os nutrientes, que é absorvido pelo sangue aqui no intestino, e também recebe a ação da bile e do suco pancreático. Então, quando a quimo recebe a ação desses sucos digestórios, ela se transforma em quilo, praticamente líquida. E é aí que ela segue
para o intestino grosso. Gente, iniciozinho aqui, ó, do intestino grosso, apêndice. Como aquilo ela vem para cá muito líquida, às vezes acontece de cair um pouco desses resquícios de fezes aqui e pode provocar uma inflamação nesse apêndice. É uma cirurgia que causa apendicite, dizem que é uma dor horrenda, mas é uma cirurgia simples. Se você procurar um médico a tempo, então já sentiu uma dorzinha aqui do lado direito, na região assim mais abaixo, você está sentindo muita dor e essa dor se tornar persistente, procura um médico, que pode ser sim essa apêndice inflamada causando uma apendicite. Que se isso aqui estourar, vai gerar um problema. Por quê? Porque aqui a gente tem o quê? Fezes. É aquilo que não foi absorvido pelo intestino, o corpo não quer, ele tem que eliminar. Então, vai para onde? Vai para o intestino grosso. Se cair aqui, pode inflamar. Mas isso aí não tem como prevenir, né? Então, o alimento vai passando, aquilo vai passando por aqui e vai perdendo água. Perde bastante água, e aí o que a gente tem? Formação de um bolo fecal. Conforme ela vai perdendo, o organismo vai reabsorvendo a água, forma-se o bolo fecal, que é eliminado passa pelo reto e é eliminado pelo canal anal, pelo ânus. E aí a gente tem todo o processo digestório. Gente, ficou demorado o vídeo, mas é porque essa aula eu tentei simplificar o máximo para vocês. Fiz até no PowerPoint para poder vocês irem um pouquinho mais rápido. Espero que não tenha ficado tão chato. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, a gente está aí no grupo. É só vocês botarem lá na salinha de aula, tá bom? Então, gente, daqui a pouco eu dou dicas de páginas dos livros e de exercícios para vocês fazerem. Até mais, galera!